Cara, nesses dias eu tava pensando sobre a alma. É meio complicado porque é um assunto um pouco delicado. E com alma eu não tô pensando em algo imaterial. Mais ou menos. Vou tentar explicar. Tô pensando com alma a mesma coisa que consciência, mente e talvez até um outro termo assim também problemático que é espírito, né? E basicamente eu fiz uma comparação com o vento, né? Para chegar onde eu cheguei. Foi uma comparação meio que involuntária, né? Eu analisei o vento e aí por acaso cheguei na alma. Eu tava um dia sentado assim, tipo no jardim, aí veio um vento. Aí eu pensei, caramba, não tava ventando, agora ventou e parou de ventar. Para onde foi o vento? E agora que não tá ventando, ainda existe vento? A resposta é sim, existe. Não tá ventando aqui, mas em algum lugar tá. E mesmo que não estivesse ventando em nenhum lugar, a gente sabe que vai voltar a ventar em algum lugar, em algum momento. E a gente sabe que ventou. E o vento, ele ele não depende só dessa circunstância presente, dessa manifestação, dessa atualização dele, da nossa percepção dele para ser o que ele é. E o que ele é também não é o conceito que a gente tem em mente. Né? A gente tem uma ideia do que é o vento e a gente aprendeu essa ideia em algum momento da nossa vida. Né? A gente experienciou, né? Viveu, vivenciou o vento e a gente formou essa ideia do que é o vento. Mas o vento não é essa ideia. Pelo menos no nosso sentido tradicional do que é alguma coisa. Né? Não é o que a gente pensa dele, é o que ele é. Mas eu não quero ficar entrando nesses detalhes aqui, nesse momento. E, bem, ao vento particular, igual esse vento que eu senti no jardim, mas há um vento que não é esse particular. O vento particular, ele acaba, ele começa e acaba, ele tem um ponto de início e um ponto de final. Mas o vento em si, por assim dizer, não. Ele não começa e não termina. Né? E aí eu comecei a pensar, porra, mas com a gente não é assim? Com a consciência? Com a alma? É, a minha alma, ela começou e vai terminar. Mas alma, não. A alma vai continuar. E ela continua, mesmo antes da gente de surgir qualquer ser vivo na Terra ou no universo. Já tinha. E depois que não tiver nenhum, também vai ter. Aí, tudo bem, a gente pode pensar, pô, mas isso aqui tá parecendo muito a ideia de essência. De uma natureza abstrata e material que paira sobre as nuvens. Eu não estou pensando nisso. Eu acho que primeiro a gente nem entende completamente o que é natural, o que é material, para fazer uma afirmação desse gênero. Né? Tipo, o que eu quero dizer é para desmerecer algo que não seja material. E eu também não estou pensando em algo que entra no âmbito religioso, teológico ou algo do tipo, com essa coisa de alma que sobrevive. A minha ideia é a seguinte, é que, bom, a minha alma particular, a minha consciência particular, ela vai acabar. Ela começou, ela vai acabar. Agora, tem algo na minha alma, na minha consciência, que é universal. Que toda alma tem. Isso não vai acabar. Isso vai continuar. E tá continuando, já desde o início e vai. Acho que mesmo que não houvesse universo, haveria. Assim como há o vento e outros fenômenos naturais. Essa universalidade dessa alma é meio que complicado de conceber. Né? Não é um ser vivo que tem essa consciência universal, não. Mesma coisa o vento, esse vento universal. Eu estou falando universal só porque eu não tenho outro termo melhor para explicar, tentar dizer o que eu estou querendo dizer. Mas aí que tá. Essa alma universal, essa consciência universal.
O que ela é? Porque eu penso que ela está em mim, ela está em você, ela está em todo mundo, ela está no seu cão, ela está no seu gato, no peixe, no canto, no pássaro, em tudo. E aí? Uma vez, mudando um pouco de assunto, mas está tudo dentro da mesma coisa, eu pensei, mais ou menos naquela nossa ideia vaga sobre o paraíso cristão, o que tem nesse paraíso? O que eu levo se eu entrar nesse paraíso? Supondo que ele exista, e tudo mais. Supondo. Como várias coisas do nosso, a gente fala, que a alma que vai entrar lá, não o corpo físico, certo? E o corpo meio que a carne é fraca. O corpo é meio que pecaminoso. É puro pecado, desejo, sujo e tudo mais. E a gente concebe que o paraíso é algo puro e tudo mais. Então não faz sentido nada que é corporal entrar lá. Então o que vai entrar lá? O que de mim vai entrar lá? Só o meu lado puro, vamos dizer assim, né? E que lado é esse? Eu vou trabalhar lá? Eu vou ter fome? Eu vou ter fome? Eu vou ter desejo sexual? Se eu não vou ter desejo sexual, tá, uma coisa a menos. Se eu não vou ter fome, porque fome é ligada ao corpo, tá. Então, eu fui pensando e fui vendo que tudo que é relacionado ao corpo parece que você não leva para o paraíso. Então, o que eu levo para o paraíso? Seria apagar tudo que é o particular, tudo que é meu, tudo que é eu. Ou seja, só essa consciência universal. E aí, a partir disso, eu fiquei. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas nessa altura do campeonato, foda-se. E eu comecei a pensar, bom, outro dia, eu tava vendo um cara estacionar o carro e ele tava fazendo uma barbeiragem absurda, né? E eu pensei, cara, por causa desse tipo de gente que o trânsito é uma merda. E quando eu falei isso, eu falei, caralho, é isso, tipo. Existem tipos de consciência. E esses tipos, eles se repetem. Por exemplo, a consciência do brasileiro é um gênero aí. Tipo, é mais universal do que a minha consciência. Mesmo que eu morra, vai continuar existindo a consciência do brasileiro. E vai continuar existindo a consciência ocidental. Só que também tem um tempo de validade. Tem uma duração. E é engraçado pensar assim. Então, o do barbeiro lá, o cara estacionando mal, tem pessoas que repetem esse comportamento. Tem consciências que repetem esse comportamento. A consciência humana, ela propaga certos tipos de comportamento. A consciência canina, certos tipos de comportamento. E assim por diante. Cada tipo de consciência propaga, reproduz certos tipos de comportamento. A nossa espécie, ela consegue ter vários tipos de comportamento. E por isso eu vou dizer vários tipos de consciência. Só que todas essas particularidades, elas vão ser desintegradas em algum momento. Mas o que é comum vai permanecer. É o universal. E aí eu pensei, os cristãos acreditam na volta de Jesus. E aí, eu não sou cristão. Mas aí, por incrível que pareça, eu pensei, cara, talvez eles estejam certos. Talvez Cristo vai voltar. Mas não a mesma pessoa, nem a mesma consciência específica, mas o mesmo tipo de consciência. O mesmo tipo de comportamento que é gerado a partir de um tipo de consciência. Talvez eles estejam certos nisso. Vai voltar uma pessoa. Eu também nem estou dizendo que eu acredito que Jesus existiu, nem que Jesus existiu como divino, talvez só humano, se é que ele existiu. Mas provavelmente vai voltar uma pessoa, supondo que tenha havido uma primeira, que seja muito semelhante a Jesus. Assim como há gênios, assim como há craques de bola, em outros esportes, outras modalidades, que de certa forma até se assemelham a algum anterior, ou nem precisam se assemelhar em estilo e outras coisas, mas eles conseguem ter um comportamento de atingir resultados e mentalidade. Então, eu fiz todo esse
liquidificador aqui, essa batida, esse shake pra vocês e eu não tenho ideia de como isso vai cair no estômago, mas espero que não dê problema.